Oi, meu nome é Felipe Girotti e eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Vamos começar juntos. Só que eu quero que você faça o que eu já venho falando desde o começo. Se você tiver com o seu celular perto, a não ser que você esteja assistindo por ele, mas celular, qualquer coisa que faça você mudar a sua atenção, eu quero que você pare neste momento e preste atenção nesse vídeo que é muito importante. Como eu venho falando, isso pode mudar a sua vida, a sua história. O seu processo pode depender dos vídeos que você está assistindo aqui. Combinado? E hoje a gente vai falar de algo que é muito, muito importante. E as pessoas, elas não se dão conta que é muito importante, que é o sono. A importância do sono na vida do ser humano. É fantástico. E as pessoas não se dão conta de que o sono é um comportamento. Dormir, né, na verdade, é um comportamento. O sono é importante e dormir é um comportamento, como qualquer outro. E você já parou para pensar que na evolução da espécie, a gente não excluiu, se a gente pensar lá na teoria de Darwin, Darwin diz que na evolução da espécie, comportamentos, né, situações ali que não eram boas para o ser humano ou para os animais, elas foram extintas e ficaram só as mais fortes, né, os animais mais fortes, o ser humano de uma forma geral, no seu momento atual, mais forte, porque as coisas ruins foram ficando para trás na evolução da espécie. Porém, o sono é a única coisa, né, um comportamento que não foi extinto. E por que será? Quando a gente está dormindo, se você parar para pensar, a gente está exposto. Então, um animal que esteja na floresta, vamos pensar comigo, o animal está lá e aí ele vai dormir. Se ele está dormindo, ele está exposto a um predador. E mesmo assim, ele precisa dormir. Mesmo assim, nós precisamos dormir. Então, eu não quero que você menospreze a importância do sono na sua vida. Tem muita gente que fala assim, eu durmo 3, 5 horinhas, 4 horinhas e tá tudo bem. Muitas vezes, você consegue lidar com essas 4, 5 horinhas, o seu corpo se adaptou a isso, mas fisiologicamente, o seu corpo está sofrendo, o seu cérebro está sofrendo, o seu processo cognitivo está sofrendo. Você tem dificuldade, muitas vezes, no futuro, de conseguir tomar boas decisões. Situações, né, comportamentos e movimentos motoros vão ter problemas nesse período. Então, assim, o sono é muito importante, porque a evolução da espécie diz isso. E aí, eu quero que você pense uma coisa. Olha que interessante. Se a gente está falando de evolução da espécie e que tudo que passou fez com que a gente continuasse dormindo, é porque é muito importante, eu também quero trazer a ideia de que para você melhorar, a gente vai pensar na evolução. Lá no passado, como que era? Se você parar para pensar, olha só que interessante. A pessoa lá, né, nas cavernas que morava lá, ia dormir com o sol caindo, se pondo, certo? E depois disso ele acordava quando o sol nascia. Era assim, não tinha um relógio para ele olhar e falar assim, nossa, que horas são? Colocar o despertador. Simplesmente o que fazia essa pessoa acordar e dormir era o sol se pondo e o sol nascendo no dia seguinte. Então o nosso sistema fisiológico, ele trabalha com esse processo desde lá atrás. Não somos nós aqui que podemos escolher. A gente criou, né, atualmente o relógio, a gente tem agora outros mecanismos, mas o que rege, o que faz o nosso corpo, a nossa mente saber o tempo fisiológico é o sol, é a luz solar. Então o segredo aqui já começa com isso, gente. Vocês não têm noção quanto que é importante se expor ao sol. E aí, para você entender, eu quero que você pegue um papel, uma caneta aí, não sei como que você tá, no notebook, no celular, dá um jeitinho aí de pegar uma forma de anotar esse passo a passo. Eu quero que você siga esse passo a passo. Eu quero que você viva ele e comece a mudar o seu comportamento, como qualquer outro comportamento, demanda muito tempo, energia, dedicação. Nós falamos aqui já sobre motivação, nós já falamos sobre procrastinação, então eu não quero que você procrastine nesse assunto e que você consiga se motivar. Lembra que eu falei? Motivação tem a ver com começar. Você vai acionar o seu sistema fisiológico e emocional consequentemente, beleza? Então pega o papel e uma caneta que agora eu quero que você anote aí. O primeiro passo é você colocar um horário para que você acorde todos os dias.
Então aí vai depender da sua rotina. Eu não sei como que é a sua rotina, qual horário que você começa a trabalhar, se você não trabalha, se você estuda, independente do que você faça, você precisa ter um horário para começar a acordar. Então, vamos colocar aí 7 horas da manhã. Então, você vai colocar no seu despertador 7 horas da manhã. Pronto. 7 horas da manhã é o limite que eu vou acordar. Depois disso, acordou. Pensa comigo, você acabou de acordar. Qual que é o hábito das pessoas? Da maioria, né? Não vou generalizar, mas a maioria. Pegar o celular. Aquela luz solar aquela luz do celular não é igual à luz solar. Nunca vai ser. Inclusive, ela pode prejudicar o seu cérebro. E a luz branca, ela tem uma potencialidade de diminuir o poder, né? Ela tem o poder de diminuir a produção de melanina, que é um hormônio, melatonina, perdão, que é um hormônio que faz você dormir. Que é conhecido como hormônio do sono. Então, assim, a luz branca, ela vai diminuir a sua melatonina. Agora, a luz amarela, a luz do sol, ela ajuda a produzir a melatonina. Ou seja, eu quero que você se exponha no primeiro acordar, 7 horas da manhã, já abra a janela. 7 horas da manhã, dá um jeito, não estou falando para você ficar no sol, se expondo, olhando para o sol, não precisa. Mas pelo menos 30 minutinhos, fica ali naquele momento, vai tomar um café, tenta começar a tomar o café numa parte de fora da sua casa, com a janela aberta, coloca ali a sua mesa, ou se você come no sofá, não sei, coloca ali em frente a uma janela, a uma porta que dá a claridade. Esse momento, por 30 minutos, vai ser o suficiente para você começar a liberar alguns hormônios que vão ajudar a regular o seu dia a dia. Então existe uma coisa que é o seu círculo circadiano, que é o que regula o seu organismo da noite e do dia. Então, quando você se expõe à luz solar, ele já começa a funcionar. Combinado? Então, horário 7 horas da manhã, você já colocou. Luz solar, exposição imediatamente, o máximo que você puder. Outra coisa, o café. A cafeína, tem gente que fala até as 2, até as 3. Eu vou dizer aqui até as 2, que é o máximo. Pode ser até um pouquinho mais, mas coloca uma meta, até as 2 horas. E também não uma quantidade muito grande. Até as 2 horas. Porque ele tem um processo, né? Ele fica mais de 6 a 10 horas no seu organismo e pode atrapalhar o seu sono. Aí você fala assim, bom, mas eu consigo dormir quando eu tomo café? Sim, você dorme pelo hábito de dormir ali, aquele comportamento. Mas fisiologicamente o seu cérebro não está liberando a quantidade de hormônios, a quantidade de substâncias suficientes para limpar o seu cérebro e fazer você chegar num sono profundo e descansar. Combinado? Então até as 2 horas da tarde é o máximo que você vai tomar o café. Depois disso, ao longo do dia, você foi trabalhar, fez as suas coisas, teve a sua rotina, de preferência com exercício físico, e aí você chegou em casa. Chegou em casa, independente da sua rotina, troque alguma das luzes de onde você mais fica, da luz branca para a luz amarela ou laranjada. Isso já vai ajudar a reduzir esse estresse da luz branca no seu olho. Então você vai reduzir as luzes. Quem não tem essa condição, não quer fazer essas trocas, apague as luzes. Deixa só uma luz acesa, mais distante possível. Então o lugar que você fica ali vai estar mais escuro, o seu cérebro vai captar essa informação e ele já vai começar a entender que está à noite. E isso já vai começar a te dar uma sensação de cansaço, de tranquilidade, você vai diminuir o seu batimento cardíaco. Então isso é natural e fisiológico. Ruídos e situações que demandam muita energia ou muito foco. Depois que você chegou em casa, fez lá a sua alimentação, organizou sua casa, deixou tudo pronto, até 3 horas antes de deitar, o ideal é você parar até 3 horas antes de ter qualquer tarefa que você demande muita atenção, muito foco e muito barulho. Combinado? Esse é o outro passo que eu quero que você anote aí. E por fim, na hora que você estiver deitado mesmo na cama, pegue um livro. Um livro que não seja muito estimulante, uma coisa até mais tranquila, um pouco mais chata, eu diria, para que você comece a ler com calma, o seu batimento cardíaco vai acompanhar a sua leitura, que vai ficando mais devagar, e consequentemente você tende a pegar no sono com mais facilidade. Combinado? Então assim, esse passo a passo vai começar a partir do momento que você acorda às 7 com a exposição ao sol e no finalzinho fazendo alguma atividade bem tranquila, lendo,
para que você possa, ou põe uma música com a luz apagada, tentando ficar mais tranquilo ali, automaticamente você vai se sentir mais leve e possivelmente vai dormir com mais facilidade. Combinado? Tome cuidado e tenha bastante atenção com o seu sono, que é muito importante. Isso faz parte do seu processo e você precisa disso para conseguir chegar nos seus objetivos. Combinado? Eu agradeço você ter ficado nesse vídeo até o final. Se você tiver qualquer dúvida, volte até o final aqui, né? Veja o vídeo novamente para que você consiga entender completamente o processo do sono. Combinado? Boa sorte, você vai conseguir.